Nos dias de luto, nos dias de bênção, nos dias de vitória, é fácil a gente glorificar a Ele. Mas é no dia da adversidade, é no dia da luta, é no dia da perda, é no dia da falta, que nós precisamos ter essa convicção de que não importa o tamanho do gigante, Deus vai derrubar o gigante. E se Deus não derrubar, Ele vai nos dar a pedra para a gente derrubar. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Ou Deus destrói a muralha, ou Ele nos dá pedra para a muralha cair, ou Ele nos dá a palavra para a vitória cair em nome de Jesus. Mas a muralha vai cair na sua vida em nome de Jesus. Quem crê aí? Então vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Se alegra. Sabe por quê? Porque para você que crê no Senhor só existe um resultado: vitória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga bem alto: para mim só existe um resultado: vitória. E para você? Fala para você. E para você? Você crê na vitória? Já profetiza a vitória aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Dá a paz do Senhor aí, vai. Dá a paz do Senhor aí para esse irmão da direita. Já profetiza a bênção, já profetiza o milagre, já profetiza a vitória na vida desse irmão da direita, dessa irmã da esquerda, essa pessoa que sabe, meu irmão, a vitória já é tua. Fala para ele, fala para ela, a vitória já é tua, em nome de Jesus, aleluias. E é nesse espírito que a gente vai adorando, é nesse espírito que a gente vai vencendo, amém, amados? É de glória em glória, de vitória em vitória, amém, amados? O que importa é que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Te peguei, hein? Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade de todos os irmãos. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado? Que o Senhor cresça na sua vida, amém? E que você diminua, que nós estejamos dispostos a diminuir todos os dias, amém? Que nós estejamos dispostos a nos abrir para o Senhor. E que nessa noite tão especial, hoje é uma noite especial, quem concorda comigo aqui? Hoje é dia dos papais, vamos aplaudir bem forte a Jesus pela vida dos papais, amém? E eu me incluo nisso também. Hoje nós vamos fazer a oração do Dia dos Pais diferente. Hoje a gente não vai fazer oração no final, não. Logo depois da palavra, a gente vai estar fazendo a oração e vamos estar abençoando a vida dos papais. Na verdade, não vai ser nem eu, vou pedir de repente a pastora Bárbara para estar abençoando a vida dos papais. A gente vai louvar a Deus também, vai ser uma bênção. Mas essa noite Deus ele trouxe ao nosso coração uma palavra justamente voltada para isso, né? Eu falei assim: Senhor, eu queria tanto trazer uma palavra nesse Dia dos Pais, uma palavra especial, uma palavra que fale diretamente, né, com os papais. Por mais que esta palavra seja direcionada intencionalmente aos papais, essa palavra é uma palavra que vai falar com todos nós, amém, amados? Eu queria que você pegasse a palavra de Deus, pegue nas suas mãos a palavra, pegue a Bíblia. Agora que você já cumprimentou essa pessoa, daqui a pouco a gente vai louvar mais, daqui a pouco a gente vai adorar mais. Mas eu gostaria que você pegasse aí a palavra. E você vai abrir comigo no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 15. Eu sempre acho que não vou demorar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eu sempre acho que não vou demorar, mas às vezes eu acabo demorando. Eu acho que eu não vou demorar, mas sei lá, né? Vai que o Espírito Santo acrescenta mais coisas que a gente colocou aqui. Mas se a gente demorar um pouquinho, você escuta. Você recebe em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas no capítulo 15. Dá um ré maior aí. Acho que era ré, rapaz. A gente entrou em dó, mas era ré. Mas é isso aí. Isso, aí vai para sol. De ti. Vamos cantar? Canta aí, vai. Mais, muito mais. De o quê? De ti, menos de mim. Vamos lá? E menos de mim. Oh, oh. E menos. Coisa linda. A gente tem sempre que fazer isso. Vai.
e menos de mim. Oh, oh. Que Ele cresça. Vamos cantar juntos. Declare. Vai. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os... Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vocês estão em nota 10, viu? Vamos aplaudir bem forte a Jesus aí pela tua vida, glória a Deus. A gente tem que louvar junto sempre, amém? Tem que sempre louvar junto, adorar o Senhor. Mas vamos para a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ver o que o texto, uma passagem tão conhecida, mas que texto conhecido da palavra. Num dia dos pais, nada como nós falarmos acerca de um exemplo de pai, que Jesus ele colocou aqui demonstrado na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, o texto é um pouco longo, diz assim a palavra: a partir de agora procure não andar pela igreja, procure a partir de agora não conversar, não se disperse, não se distraia. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Não precisa me receber como filho, nem que seja como empregado, mas me receba. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: não, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Mas o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que é aquilo? Que é isso? E o servo disse: você não sabe? Veio teu irmão,
e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e nem queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse aí, esse teu filho que gastou tudo, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, para ele você matou um bezerro cevado, para ele você fez uma festa. Mas o pai lhe disse: filho, meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode dar glória a Deus? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite através desta palavra. Ministra o nosso coração. Eu sei que hoje é dia dos pais. A palavra é uma palavra voltada para os papais, mas na verdade, Senhor, é uma palavra, uma mensagem que vai falar com todos nós. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, quebra agora das nossas vidas toda dureza, toda dura cerviz, que o nosso coração esteja completamente aberto e inclinado ao ouvir e receber a Tua palavra. Senhor, ministra-nos nesta noite, que esta noite seja uma noite especial, que esta palavra possa falar conosco de maneira que chaves sejam viradas em nós, de maneira, Senhor, que portas, que vidas sejam destravadas, destrancadas nesta noite para a glória do Teu nome. Fala conosco, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir. Ministra-nos e abençoa-nos poderosamente ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor, aplauda bem forte a Ele aí. Amém. Senta por favor no seu lugar. A partir de agora, procura não conversar, tá bom? Procura prestar atenção, olhe para cá, não se distraia não. Você sabe que muito diferente daquilo que a maioria das pessoas podem pensar, ao ler essa parábola, ao ler esse texto, essa história contada por Jesus, eu pude entender que o tema principal dessa mensagem não era sobre um filho rebelde, por mais que a evidência seja aquele filho que se rebelou, aquele filho que saiu de casa, aquele filho que deixou o pai. Mas se nós olharmos para essa história de maneira espiritual, nós vamos perceber que ela não está se referindo apenas acerca de um filho rebelde, ou ela não está falando apenas sobre um outro filho religioso, ou sobre uma família que tinha muitas posses e que tinha muitos recursos, não. Mas se nós analisarmos de maneira espiritual, nós vamos entender que essa parábola, apesar de mostrar tudo isso, um pouco dessas coisas, apesar de falar da rebeldia de um, apesar de falar da dureza de outro, essa parábola ela fala acima de tudo acerca de um pai amoroso representando o próprio Deus. Quando Jesus ele contou essa parábola, ele não queria apenas falar de um filho rebelde. Quando Jesus contou essa parábola, ele não queria apenas falar acerca de um outro filho duro de coração, mas ele queria falar em especial acerca de um pai. Um pai que, como o próprio Deus, tem características que, se não fossem essas, nós como filhos estaríamos perdidos. Apesar dessa parábola mostrar um pouco de cada coisa, ela fala acerca do nosso Deus. Mais do que falar acerca de filhos perdidos dentro de casa e fora de casa, porque um filho se perdeu fora e o outro estava perdido dentro. Um filho se perdeu ao sair de casa e o outro filho estava perdido dentro da casa. Mas apesar do texto falar isso, essa parábola ela fala principalmente das características que o Pai Celestial tem e que cada um de nós nessa noite aqui, como pais naturais, se ainda não temos, precisamos ter. Para sermos pais, e aí, como eu disse, essa palavra é voltada, nós precisamos aprender com esse pai, com o pai do filho pródigo,
algumas características que são necessárias para que ao cuidar dos nossos filhos, ao viver a nossa vida, venhamos glorificar a Deus. Até porque, falando diretamente com os homens, falando com os homens em especial, não basta apenas a gente fazer filhos, mas precisamos ser pais. Repita comigo, não basta apenas fazer filhos, precisamos ser pais. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga, não basta apenas fazer filhos, precisamos ser pais. E o que é ser pai? O que é ser pai? Ser pai é ser educador. Ser pai é ser incentivador. Ser pai é ser formador de caráter. Ser pai é ser espelho. Existe uma diferença muito grande em fazer filhos e ser pai. Fazer filho ou fazer filhos, qualquer homem pode fazer. Mas ser pai é algo difícil. É algo que dá trabalho. É algo que desgasta. Porque não tem a ver só com a pessoa que você quer criar, mas tem a ver com você também. Eu não posso hoje, como pai, viver a mesma vida que eu vivia quando não era pai. Eu não posso hoje, como pai, fazer as mesmas coisas, ser como eu era antes de ser pai. Então, ser pai requer mais do que você cuidar de outra pessoa, requer você cuidar primeiro de si. Para que você possa formar alguém, para que você possa preparar alguém, você precisa se preparar primeiro. E a maior referência que temos para aprender o que nos falta como pais que glorificam a Deus, a maior referência no assunto é o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 9, Jesus ele diz: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe daria uma pedra? Ou pedindo-lhe ele peixe, lhe daria uma serpente? E aí Jesus vai dizer: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Glória a Deus, amados. Se você sendo mau, se você às vezes não sendo exemplo, não sendo referência, se você às vezes errando, sabe o melhor para o seu filho, você acha que o Pai Celestial não sabe o melhor? Então, se tem alguém que pode ser a minha referência, a sua referência, a nossa referência como pais, esse alguém é Deus. E por isso, eu quero através desta palavra nesta noite convidar você a olhar não para o filho pródigo, que é um dos personagens mais famosos desta história, porque quando a gente fala dessa história, a primeira coisa que vem na nossa mente é o filho pródigo. Mas nessa noite não. Eu não quero que você olhe para o filho pródigo. Eu não quero que você olhe para o filho mais velho, que tentou roubar a cena no final, quando tudo parecia bem. Caramba, o filho mais novo voltou para casa. Ele estava perdido, mas foi encontrado, tudo estava bem, mas de repente, o filho mais velho quis causar. E ele quase colocou tudo a perder. Mas eu não quero que você se detenha ao filho mais velho também, não. Mas eu quero convidar a todos nessa noite a olharem para o pai desses dois moços. Pastor, e por que você está querendo falar acerca do pai? Para que a gente aprenda pelo coração desse pai. Para que nós venhamos entender através da vida desse pai, não apenas como funciona o coração de Deus, mas para que a gente entenda principalmente o tipo de pais que eu e você devemos ser daqui para frente. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: eu quero, diga bem alto, principalmente os pais, tá? Os homens, diga: eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Tá bom, vai, as mamães também podem dizer, vai: eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus. Então a primeira pergunta é: que tipo de pai
esse homem foi, que Deus é e que eu preciso ser daqui para frente. Você entendeu a pergunta? Que tipo de pai ele foi? Que tipo de pai Deus é? E que tipo de pai é esse que eu preciso ser? Quais são as características que eu preciso ter, que o pai do filho pródigo tinha, que Deus tem? Que características são essas que eu preciso ter para ser um pai que agrada a Deus? Se a gente for mergulhar na palavra, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu separei apenas duas. A primeira coisa que eu preciso ter, e é difícil demais, gente. É difícil demais, eu reconheço. Mas a primeira característica que eu preciso ter para ser um pai segundo o coração de Deus, é que eu preciso ser um pai que respeita as escolhas, sabendo a hora certa de soltar. Diga, eu preciso ser um pai que respeita as escolhas e saber a hora certa de soltar. É claro que eu não estou falando de pais de bebês. Amém? E diga comigo, bebê, diga bem, bebê não tem escolha. Amém? A gente está aqui é para cuidar mesmo, é para fazer como a gente quer. Mas uma vez que o seu filho cresce, uma vez que o seu filho vira um homem, uma mulher, nós precisamos respeitar as escolhas deles. Por mais que nos firam, por mais que a gente não concorde, nós precisamos saber a hora de soltar. Porque foi essa a primeira característica que a gente percebeu aqui, nesse pai. Se você voltar comigo aqui em Lucas, capítulo 15, mas no versículo 12, vamos pegar do 11, vai? Lucas 15, verso 11, diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Opa, uma coisa está errada. Os bens não pertenciam a ele porque o seu pai estava vivo. A herança, o herdeiro, ele só tem direito à herança uma vez que o dono da propriedade ou o dono da riqueza, ele morre. Mas o pai estava vivo. Então, na verdade, isso aqui não lhe pertencia. Ele estava falando algo que não era real. Mas vamos continuar. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Você vê que mesmo não tendo direito à herança, pelo fato do pai ainda estar vivo, mesmo ele não tendo direito de receber nada, ou seja, mesmo querendo algo impróprio, porque o que aquele filho estava pedindo para o pai não era algo justo, o que aquele filho estava querendo do pai não era algo apropriado, era algo impróprio. Mas ainda assim, esse pai, ainda que certamente contrariado, ainda que sabendo o que aquilo iria dar, mesmo sabendo o mal que aquela situação poderia causar, diferente da grande maioria de nós, que bateria o pé, que diria não, que brincaria, que falaria, diferente de nós, ele vai permitir, ele vai autorizar. Você quer parte da fazenda? Quero. Então toma aqui. Amados, e a primeira coisa que eu me perguntei foi por quê? Porque se o Davi vem com uma dessa comigo, meu irmão, se o Davi mete uma dessa para mim, eu vou falar: meu filho, olha, espera o papai morrer, quando o papai morrer, aí você vê, mas nada disso, nada feito. Espera você ser um homem que tenha entendimento das coisas. Mas esse pai, ele vai autorizar. E quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu me perguntei foi por quê? E na hora o Espírito Santo começou a nos ministrar. Sabe por que esse pai,
mesmo sem o filho ter direito, ele fez o que fez? Porque amor, submissão, consideração e principalmente respeito não são coisas que a gente impõe. Não se impõe respeito. Não se impõe amor, não, você tem que me amar, você tem que me obedecer. A gente até faz. A gente até briga para ser respeitado. A gente até bate para ser respeitado. Mas estas coisas não podem ser impostas. Amor, respeito não são coisas que se pede ou que se ordena, mas precisam ser espontâneas. Eu preciso ser amado pelo meu filho de maneira espontânea, ou pelos ensinamentos e educação que eu dei, ou pelos açoites da vida. Entende o pastor? Diga glória a Deus. Ou os meus ensinamentos, ou a minha criação, vai fazer com que aquela pessoa saiba quem eu sou, ou a convivência comigo, ou a vida comigo, vai mostrar quem eu sou, ou a vida vai mostrar. Isso em tudo. A maioria das pessoas que são membros dessa igreja me conhecem há anos. E elas poderiam estar congregando em qualquer outro lugar, em qualquer outra igreja, porque o mesmo Deus que está aqui está em qualquer outro lugar. Mas eu tenho um entendimento que a maioria das pessoas que estão aqui não estão aqui só por causa de Deus, mas estão aqui porque me conhecem. Amém? 90% das pessoas que estão aqui são pessoas que um dia foram minhas ovelhas em algum lugar. E graças a Deus, não é para me exaltar ou orgulho não, mas eu e a minha esposa sempre procuramos ser as pessoas mais corretas com todos. E eu acredito que é por isso que muitas pessoas estão aqui. Respeito não se é imposto. Consideração, amor não se é imposto. Não pode ser imposto. Não. Tem que ser espontâneo. Ou as pessoas têm, ou as pessoas não têm. Ou a educação, ou a convivência, ou os açoites da vida vão ensinar. O amor, o respeito que um filho deve ter pelo seu pai não pode ser uma imposição, uma obrigação. Tem que ser espontâneo. E se para essa espontaneidade, para que essa espontaneidade exista, se for necessário deixar o filho ir, deixa. Porque se ele não, aquilo que ele não aprendeu dentro de casa com amor, ele vai aprender da maneira mais dolorosa, o mundo ensinando. Foi isso que esse pai fez. Foi isso que esse pai fez. E na maioria das vezes é assim que Deus faz. Você sabia disso? É por isso que às vezes a gente faz um monte de coisa. Pastor, eu não entendo. Se Deus é todo poderoso, e se Deus sabe que uma determinada coisa que eu fizer vai dar errado, por que Deus deixa? Quem já não fez essa pergunta? Quantas vezes você já não quebrou a cara e você já não disse: poxa, por que Deus permitiu eu passar por isso? Se Deus me ama, se Deus é todo poderoso, por que Deus permitiu que eu caísse nessa situação? Por que Deus não me livrou? Sabe por que Deus não te livrou, meu querido? Porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele não quer que você seja um robô que obedece por imposição. Ele quer que você seja um filho que o segue em amor. Diga glória a Deus. Ele não quer que a gente seja obrigado a amá-lo. Ele quer ser desejado por você. Quem entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Amados, Deus sabe que gritos, xingamentos, agressões não trazem para perto. Pelo contrário, só endurece, só afasta. E esse pai, assim como o nosso Pai Celestial, Ele sabia disso.
Ele poderia muito bem ter dito: não, eu não vou te dar e você vai ficar. Você vai me obedecer porque eu sou teu pai, eu não vou te dar nada. Ele poderia ter feito isso. Mas não era isso que ele queria. Assim como não é isso que Deus quer. Esse pai sabia que tem coisas que a gente aprende em casa. Mas infelizmente tem outras que só a vida ensina. Tem coisas que a gente aprende dentro de casa, mas tem outras que a gente tem que apanhar da vida para aprender. Ele sabia que não seria pela força do braço, ou pelo açoite das palavras, ou na marra, que a coisa iria mudar. Não, não adianta marra, não adianta força, não. Corações obstinados não se quebrantam de fora para dentro. Um coração obstinado, ele só é quebrado de dentro para fora. Você pode dar glória a Deus aí? Tudo que vem de fora para dentro não vai quebrar o coração. Um coração obstinado, ele só vai ser quebrado de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. A Bíblia diz que não era para Israel ter um rei, como todas as nações tinham, não. A vontade de Deus, a vontade absoluta, a vontade soberana do Pai, era qual? Era que Ele reinasse por intermédio dos juízes. Deus iria reinar, os juízes iriam julgar as causas do povo, e o povo seguiria. Era esse o modelo de Deus. Só que conta-nos a história, que pelo fato de Israel querer ser como todas as outras nações eram, o que Israel vai preferir? Israel vai preferir rejeitar, ter Deus no controle, e vai querer algo impróprio. Assim como o filho pródigo quis algo impróprio do pai, Israel vai desejar algo impróprio do pai. Nós não queremos Deus como rei, nós queremos que um homem se assente no trono. Deus sabia que aquilo não ia ser o melhor. Deus sabia que aquilo tinha tudo para dar errado. E detalhe, a obstinação do povo era tanta que mesmo Deus mostrando todos os prejuízos que o povo iria ter, ainda assim eles preferiam ter um rei homem do que fazer a vontade de Deus. Por isso que Saul vai se tornar rei em Israel. Sabe por que Saul vai se tornar rei? Sabe por que Saul vai morrer como morreu e Israel Israel vai avançar da maneira que avançou? Porque o povo foi obstinado em não querer fazer aquilo que era a vontade do Pai. Amado, Samuel, quando ele soube disso, ele ficou indignado. Ele disse: não é possível que o povo está querendo isso. Não é possível que para ser igual às outras nações, o povo está rejeitando. Não é possível. Samuel vai ficar indignado com aquilo. Só que quando ele foi falar com Deus, quando Samuel foi falar com Deus, olha o que Deus vai dizer para Samuel. Abre comigo lá, 1 Samuel capítulo 8. Vamos ver aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, olha o que diz aqui o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem. Peraí, Senhor, mas isso é um absurdo. Eles estão trocando o Senhor por um homem. Eles estão trocando Deus perfeito por um homem falho. Isso é absurdo. Samuel, é isso que eles querem? É isso que eles querem? Então, disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Sabe por quê, Samuel? Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado,
para eu não reinar sobre eles. Aí o versículo 18 diz assim, versículo 18. Então, só que fica sabendo de uma coisa: naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E mesmo assim, Israel disse: eu quero, eu faço, eu vou. Aí você pode me perguntar: pastor, por que Deus não obrigou? Por que Deus não fechou o tempo? Por que Deus não quebrou o pau e disse: não, não vai ser desse jeito, vai ser do meu jeito? Por que Ele não se impôs? Sabe por que Deus não se impôs? Olhe para cá. Porque Deus não quer ser tolerado, Deus quer ser escolhido. Glória a Deus, amados. E o amor verdadeiro só existe quando se é escolhido livremente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz o quê? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto, eu tenho colocado diante de ti a vida e a morte, eu tenho colocado diante de ti a bênção e a maldição. Eu poderia te obrigar a escolher a bênção, mas eu te dou carta branca. Mas eu só te dou um conselho: escolhe a vida para que você viva. Diga glória a Deus. Escolhe a vida. Amado, Deus poderia nos obrigar a ficar com a vida, Deus poderia nos obrigar a fazer a vontade dEle, mas Ele nunca vai te obrigar a fazer o que é melhor, por melhor que seja. Deus é o tipo de pai que Ele nunca vai te obrigar a fazer o melhor. Deus, Ele nunca vai te obrigar a escolher o caminho certo, por mais certo que seja esse caminho. Porque Ele não quer ser tolerado, Ele quer ser escolhido. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Você concorda comigo que seria muito mais fácil, que daria muito menos trabalho nos impor a sua vontade, a gente impor a nossa vontade? Seria muito mais fácil para Deus impor a vontade dEle do que aceitar as nossas escolhas. Seria muito mais fácil, porque a vontade de Deus é sempre o melhor. Ora, se a vontade de Deus é sempre o melhor, se Ele me obrigar a fazer a vontade dEle, nunca vai ter problema, a coisa vai ser sempre mais fácil, não haveriam danos. Se Deus me obrigasse a fazer a vontade dEle, não haveriam danos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus me obrigasse a fazer a vontade dEle, e eu fosse obrigado a obedecer, e eu obedecesse na marra, não haveriam efeitos colaterais, tudo seria perfeito. O único problema é que se Deus me obrigasse a obedecer, eu não seria filho, eu seria um escravo. Quem entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Se Deus me obrigasse a obedecê-lo, tudo ia ser perfeito, mas eu não seria filho, eu seria um escravo. E detalhe, escravo que nunca iria conseguir entender a magnitude do amor do Pai, porque só entende o amor do Pai quando a gente erra, quando a gente tropeça e a gente lembra. Você sabe por que o filho pródigo vai voltar? Você sabe por que o filho pródigo vai mudar? Porque ele teve que tomar uma escolha errada, porque a coisa foi amarga e ele viu que ele estava no melhor lugar do mundo. Ele estava na casa do seu pai. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca, meu querido, porque nessa noite você está no melhor lugar. Você está na casa do teu pai, então glorifica ele, porque ele tem cuidado de vós. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Diga glória a Deus. A gente só dá valor quando a gente vê o outro lado. Essa que é a verdade. Se eu fizesse tudo que Deus mandasse obrigado, eu nunca iria entender a magnitude do amor do Pai, do amor de Deus. Sabe quando é que eu consigo entender a magnitude do amor de Deus? Quando eu bato com a porta na cara
Quando eu bato com a cara na porta, eu vejo, puxa vida, Deus falou tanto para eu fazer a coisa certa e eu não obedeci. Meu pai estava certo. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Minha mãe falou tanto para eu não namorar com aquela menina, mas eu teimei. E a minha mãe falou, não namora. Meu pai falou, não namora, não, mas eu quero. Eu fui lá e quebrei a cara. É aí que eu vou entender, puxa, meu pai estava certo. Minha mãe estava certo. O meu pai estava certo. Diga glória a Deus. E isso só tem, amados, quem não é obrigado. Aleluias. O livre-arbítrio nos faz crescer. Diga comigo, o livre-arbítrio me faz crescer. Escravos não crescem. Escravos só obedecem. Amém? Olha aqui para mim. Nem sempre, escute isso aqui, nem sempre prender é uma prova de amor. E nem sempre soltar é desprezo. Entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Eu vou repetir. Nem sempre prender é uma prova de amor. E nem sempre soltar é desprezo. Não. Às vezes prender é simplesmente uma forma egoísta da gente se precaver dos sofrimentos pelas escolhas erradas de quem amamos. Às vezes a gente quer aprender por quê? Porque a gente sabe que se a gente soltar, a pessoa vai errar, e se errar vai dar trabalho, e se errar vai dar problema, e se errar vai dar dor de cabeça. Então, para evitar tudo aquilo, a gente simplesmente diz não. Para evitar o conflito, a gente diz não. Para evitar os desdobramentos, a gente diz não. Mas Deus não é assim. Diga comigo assim, o amor de Deus, o amor do Pai é diferente. Ele te ensina, Ele te mostra, Ele te apresenta o melhor. E Ele diz, meu filho, não que eu quero mandar na sua vida, eu quero o melhor para você. Faz a minha vontade e a minha bênção estará sobre a sua vida. Mas se você não quiser, meu irmão, se você não quiser ouvir pelas palavras de amor, você vai ter que valorizar pelas situações de dor. Mas uma coisa é certa, todas as coisas no final vão cooperar para o teu bem. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, seja pelas palavras de amor ou da maneira amarga, uma hora você entende e você vai glorificar a Deus. Amados, que tipo de pai aquele homem foi? Que tipo de pai Deus é? E que tipo de pai nós precisamos ser daqui para frente? Pais que entendam o tempo certo de soltar. Pais que entendam de que tem determinadas situações que não adianta. É você soltar e pedir, Senhor, guarda. Diga comigo, Senhor, guarda. Amém? Sabe por quê? Eu vou dizer por mim. Eu não quero um robô programado que me obedeça por obrigação. Eu quero um filho que se quebrante e que escolha obedecer, não por medo do castigo, mas por um amor que confia. Glória a Deus, amado. Por um amor que confia. Volto a dizer, não estou falando isso aqui de criança, tá? Criança tem que obedecer e acabou. Tem criança aqui? Não, só tem Olívia. Olívia não entende, glória a Deus. Amém? Estou falando de criança não. Criança tem que obedecer mesmo. Quem quer filhos quebrantados aqui? Diga glória a Deus. Às vezes o quebrantamento vem através daquilo que você ensinou. E às vezes esse quebrantamento só virá através das experiências da vida. Em 1 João no capítulo 4 a Bíblia diz assim: no amor não há medo. Diga no amor. Diga bem alto, diga no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém, amados? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Então o que eu preciso? O
que eu preciso? Qual é a primeira característica que como pai eu preciso ter? Saber soltar. Diga comigo, eu preciso, diga bem alto, eu preciso saber soltar. Crendo que Deus vai cuidar. Existem situações que você tem que soltar. E a segunda característica, para a gente terminar. Precisamos ser pais dispostos a tomar a iniciativa do perdão. Porque só o perdão restaura. Amém? Diga assim comigo, só o perdão restaura. Volta comigo em Lucas 15, versículo 20. Mesmo texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quando o filho estava lá, e que ele caiu em si. O pai deixou ele ir porque o pai sabia que ele iria aprender fora o que ele ainda não havia aprendido dentro. Mas não é porque o pai soltou, não é porque o pai deixou que o pai não ligava, não. Todos os dias aquele pai estava esperando o filho de volta. Assim como todos os dias o nosso Pai Celestial nos espera. Glória a Deus, amado. Todos os dias. E olha o que diz aqui a palavra, Lucas capítulo 15, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo de número 17. Lucas 15, 17. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus empregados. Isso aqui ele não está falando com o pai, isso aqui ele está tudo pensando. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso para o meu pai, eu vou falar que eu pequei, eu vou falar que eu errei, eu vou falar que eu pisei na bola, eu vou falar para ele que eu não sou digno de ser chamado filho, eu vou pedir para ele para que, se possível, ele me receba pelo menos como servo. Ele não está falando isso aqui com o pai, ele está pensando. Ele se levantou e foi, mas ele está pensando. Mas olha o versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, ou seja, ele ainda estava distante, ele estava longe, viu-o seu pai, ou seja, mesmo de longe, o pai o viu. Você pode dar glória a Deus aí, amados? E quando o pai o viu, olha o que aconteceu. E se moveu de íntima compaixão, e correndo quem? Correndo o pai, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas olha o detalhe, olhe para cá. Quando aquele filho caiu em si, entendendo o seu erro, a primeira coisa que ele pensou, qual foi? Vou voltar para a casa do meu pai. Glória a Deus, amado. Você percebeu isso? Estou errado, dei mole, vacilei. Primeira coisa, vou voltar para a casa do meu pai. Só que essa volta não dependia só dele. Voltar para a casa do pai não dependeria só do quebrantamento do filho, mas dependeria principalmente da disposição do pai em recebê-lo de volta, mesmo depois de tudo que ele fez, depois do dinheiro que ele gastou dissolutamente, depois do nome que ele jogou na lama. Então, por mais que ele tivesse se arrependido e voltar e pensasse em voltar, a volta não dependeria só do filho, dependeria do pai, porque o que ele fez foi grave. Diga comigo, o que aquele filho fez foi grave, porque ele mexeu na herança, ele desperdiçou dinheiro, ele jogou o nome da família na lama. Olha quanta coisa aquele filho havia feito.
Amados, eu creio que deve ser difícil quando você educa um filho, cria um filho, paga preço, abre mão de tanta coisa para você educar aquela criança que nasce e de repente aquele filho te decepciona numa magnitude enorme. Deve ser difícil isso. Eu acho que deve dar vontade de deserdar, deve dar tristeza, sei lá. Só que, amado, você já parou para pensar quantas vezes eu e você não fazemos isso com Deus? Quantas vezes a gente faz isso com o Pai Celestial? Deus nos tirou do mundo, nos lavou do pecado, limpou as nossas vestes, nos trouxe para a casa dEle. Deus, Ele faz tudo bonito, Ele muda a nossa vida, Ele tira a gente da lama, Ele nos levanta. Aí a gente vai lá e pisa na bola com Deus, e faz o que é errado, e volta para o apogedouro de lama, e a gente volta para o pecado, e a gente faz o que não agrada. Quantas vezes a gente não age dessa forma? Esse pai, assim como Deus, teria todos os motivos do mundo para rejeitar aquele filho. Só que o que ele fez? Além dele não rejeitar, ele ainda estava o esperando. Glória a Deus, amado. E tanto ele estava esperando que o texto diz o quê? Que o pai viu ele de longe. Olha aqui, ó, versículo de número 20, volta aí. Estamos em Lucas 15, verso 20. E levantando-se foi para seu pai. E diga comigo, e quando ainda, diga bem alto, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ou seja, mesmo ele estando longe, o pai estava esperando aquele filho voltar todos os dias. O pai estava de olho todos os dias. O filho não via, mas o pai estava vendo. E tanto ele o esperava, que ao mínimo sinal da volta do filho, mesmo ainda o filho estando longe, ele não esperou o filho chegar. Ele poderia ter dito, então ele saiu com os próprios pés, que ele volte com os próprios pés. Eu vou esperar, eu não vou fazer nada, vamos ver se ele vai, vamos ver se ele mudou, vou esperar ele aqui. Não, amados. Ele não esperou. Quando ele viu o filho de longe, ele correu, ele se antecipou, ele tomou a iniciativa, e ele não ficou esperando, ele foi correndo. Ou seja, deixa eu correr, o meu filho está vindo, deixa eu correr, porque eu quero ele de volta para mim. Diga glória a Deus. Olha o versículo de número 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amado, olha aqui, presta atenção, olha aqui para mim. Uma restauração aconteceu dentro dessa casa, dessa família. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo, Deus restaurou. Diga bem alto, Deus restaurou. Amém? Só que essa restauração aconteceu não apenas porque o filho caiu em si, mas essa restauração aconteceu porque além do filho ter caído em si, o pai se antecipou. Amém? O pai tomou a iniciativa. Só que detalhe, ele está, o detalhe, o bonito dessa história, está na maneira que ele usou para se antecipar. Ele se antecipou, mas o que ele fez? A maneira como ele fez a coisa. Como é que o pai se antecipou? Primeiro, correndo. Olha aqui comigo, ó. Versículo de número, vamos ler o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, diga comigo, correndo, diga mais alto, correndo. Primeira coisa que ele fez. E além de correr, o que ele fez? Ele continua dizendo, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Diga, o beijou. Amém?
Então, qual foi a maneira que o pai se antecipou para que aquele filho retornasse e houvesse aquela restauração? Primeiro, correndo. Pastor, por que ele correu? Por que o pai usou a velocidade? Ele correu para que o filho não corresse o risco da culpa prender o seu filho no meio do caminho. Olha aqui para mim. Por que ele correu? Porque ele sabia que o filho poderia se arrepender. Sabe por que o pai saiu correndo quando ele viu o filho longe? Porque ele pensou, peraí, antes que ele pense qualquer coisa e ele se arrependa, deixa eu me achegar a ele. Olha aqui para mim, presta atenção. O caminho de volta de um erro, principalmente daquela pessoa que cai, da pessoa que cai em si, o caminho de volta é muito duro. É só você pensar em você mesmo. Pense nas vezes em que você caiu diante de Deus. Imagine uma queda difícil que você teve. Não foi difícil voltar? Sim ou não, igreja? E sabe por que é difícil voltar? Sabe por que o caminho de queda, o caminho do erro é difícil? Porque tem muita acusação. O diabo começa a acusar, mas ele não vai te receber. Olha o que você fez. Olha quem você é. Olha o que você se tornou. Olha como você agiu. Você não merece, você não é digno. Quem é você? Muitas são as acusações. Então o caminho de volta de um erro é duro. Por quê? Porque é cheio de acusações, é cheio de culpas. Quantas vezes a culpa já não nos afastou de Deus? Quantas vezes você já não se sentiu indigno de estar na casa do seu pai, na presença do seu pai, por causa da culpa, por causa das acusações do diabo na sua mente? Quantas das vezes a culpa já não nos impediu de nos reconciliarmos com o nosso pai? Não foi à toa que quando Pedro negou Jesus, Jesus também não esperou que o Pedro voltasse. Você conhece a história? Assim como esse pai aqui se antecipou e correu para se achegar ao filho, Jesus também não esperou Pedro. O que ele fez? Jesus apareceu na praia. Como é que o Pedro estava? Desviado, estava nu, voltou para a pesca. Ele havia negado Jesus. Jesus, se for preciso, eu morro contigo, rapaz. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, se for preciso, eu morro contigo, mas eu não te nego. E ele negou. Como é que estava a cabeça do Pedro? Como é que estavam os sentimentos do Pedro? Como é que estava o coração do Pedro? Eu não sou digno de servir a Jesus. Eu não sou digno de ser servo desse Deus. Eu não sou digno de fazer a obra que eu faço. Olha o caminho da culpa, o caminho da acusação. Aí quando Jesus ressuscita, um dos primeiros lugares para onde Jesus vai falar com Pedro. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Ele não esperou, quando Pedro se arrependeu, eu recebo. Não, amado, ele tomou a iniciativa. Jesus vai aparecer ressuscitado na praia, o peixinho ali na brasa. E quando Pedro chega na praia todo acanhado, Jesus vai chegar para ele e vai dizer assim: você acha que, ai meu Deus, Jesus vai me acusar, Jesus vai me apontar o dedo, Jesus vai... Não, Pedro, você me ama. Glória a Deus, igreja. Olha a palavra que Jesus vai dizer depois de ter sido negado. Olha a palavra que Jesus vai dar depois de ter sido traído. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então volta para a casa do Pai. Tu me ama, Pedro? Então volta para a obra do Pai. Vem, apacenta as minhas ovelhas, porque eu te recebo de volta. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Tu me amas, meu filho? Então volta. Diga glória a Deus. Por que em vez de somente conversar, ou em vez de fazer de conta que nada aconteceu e simplesmente tocar a vida, por que aquele pai abraçou e beijou o seu filho? Porque tem gente que é assim, né?
Tem gente que, né? Acontece o problema, a pessoa fica anos sem se falar, e daqui a pouquinho, do nada, volta a se falar de novo, e ninguém toca no assunto, e vive como se nada tivesse acontecido. Tem pessoas que agem assim, mas esse pai não. Por que esse pai se antecipou, correndo? E por que ele se lançou no filho e o beijou? Sabe por quê? Porque ainda que palavras confortem, ainda que palavras confortem, ainda que a presença do seu pai lhe trouxesse algum tipo de segurança, o pai sabia que era o carinho dele que restauraria o seu filho. Glória a Deus, igreja. Quando ele chegou perto do filho, ele poderia simplesmente ter falado: não, meu filho, volta para casa, está tudo bem, o pai te perdoa. Não, ele vai abraçar o filho, diga glória a Deus. Ele vai beijar o filho. Além dele ter ido correndo e ter tomado a iniciativa, ele vai abraçar e vai beijar o filho. Por quê? Porque ele sabia, amados, que o seu carinho para com o seu filho é que teria o poder de restaurar a identidade daquele filho novamente. Diga comigo, palavras são boas, mas o que restaura a identidade é o carinho. Amém, amados? Eu quero encerrar essa ministração fazendo a mesma pergunta que nós fizemos agora há pouco. Mesma coisa. Que tipo de pai esse homem aqui foi? Que tipo de pai Deus é? E que tipo de pais nós precisamos ser para que, segundo a palavra de Deus, o Senhor seja glorificado dentro da nossa casa? Primeiro, um pai que saiba soltar, que entenda que às vezes é necessário. E segundo, um pai que se antecipa, que corre atrás, que deixa de lado os ressentimentos e que entende que não são só palavras ou correções, mas às vezes o carinho restaura. Glória a Deus, amados. Pastor, eu não consigo ser esse pai carinhoso. Pastor, eu não consigo ser esse pai que solta. Pastor, eu não consigo ser, quando eu vejo, eu já estou quebrando pau, eu já estou brigando, eu já estou fazendo. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor nessa noite? Glória a Deus. É para isso que a gente está aqui. Para a gente aprender à luz da palavra como nós devemos ser. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu queria louvar uma canção, não sei se a Juliana ou a Luana cantariam, deve para as duas. Aquela canção que diz: Pai, estou aqui. Quantos querem louvar ao Senhor? Diga glória a Deus. Mas antes da gente louvar essa canção, deixa eu pedir a você, coloca a tua mão sobre o seu coração, aí no seu lugar. Você vai curvar a sua cabeça nessa noite, amém? Aliás, vamos fazer melhor. Eu queria chamar os papais aqui na frente. Todos os papais, vêm aqui na frente em nome de Jesus. Eu vou até descer também. Nós vamos orar como